sua Bíblia, aí em Mateus capítulo 7, nós possamos ler o versículo de número 13 e 14. Mateus, portanto, é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 13, e aí o versículos de número... Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Está aí a projeção. Os irmãos que estão sem Bíblia ou querem nos acompanhar através da projeção, podem ficar à vontade aqui pela projeção. Diz-nos assim, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Que o Senhor, então, nos abençoe, faça-nos entender a sua palavra ricamente, e possa esta palavra produzir em nós cada vez mais fé, e naquele que ainda não recebeu Cristo como Senhor e Salvador, que possa sim promover a fé salvífica nesta noite. Então eu quero meditar a você sobre o tema porteiras e caminhos. Queridos, esse texto, o Senhor Jesus Cristo nos falando, ele diz o seguinte: nele Jesus mostra que há duas portas, e ambas essas portas conduzem a um caminho. Após cada uma dessas portas, a pessoa se depara com um caminho. E cada um de nós passamos por uma dessas portas e trilhamos um desses caminhos. Um dia, nós éramos crianças, nós não tínhamos a chamada idade da razão, aquela consciência própria no pecar, mas um dia nós chegamos àquela idade, chamada idade da razão. E nós, então, decidimos pecar por vontade própria. Naquele dia, naquele momento, nós entramos em uma dessas portas e começamos a trilhar um desses caminhos. Nenhum foi obrigado a entrar, nenhum foi forçado a entrar. Cada um entrou por livre e espontânea vontade nesse caminho. E esse caminho, e esses caminhos, eles nos levam, no final, a um determinado lugar. E é isso que nós queremos trabalhar nesta noite. Primeira questão a ser destacada é a chamada porta larga. Ora, essa porta ela vai dar a um caminho. Portas dão acesso a uma casa, a um edifício. Geralmente, porta não se dá acesso a caminho. Às vezes é uma porteira, um portão, mas nunca uma porta. E quando o Senhor Jesus, ele traz esta ilustração, falando da porta larga, ele está demonstrando que é algo bem espaçoso, de fácil visualização, de fácil passagem. Não há nenhuma dificuldade. Então ele diz que a porteira é larga. Muitos optam pela facilidade. Quando Jesus diz que ela é larga, ele está dizendo que tem facilidade. Não há aquela dificuldade no passar. Você passa tranquilamente, sem nenhuma dificuldade. Muitos trilham o caminho passando por esta porta, porque eles sabem que viver neste caminho, que é também espaçoso, não traz nenhuma dificuldade, não traz nenhum embaraço, há uma facilidade na vida. Primeiro, é que nós formulamos a maneira como queremos viver nesse caminho. O mapa é nós que fazemos. Geralmente, quando nós vamos a um determinado lugar,
tem um caminho, tem um meio de nós irmos. Mas este caminho espaçoso, nós trilhamos como queremos viver. Nós vivemos baseado naquilo que nós achamos. Então, nós não somos submetidos a observar regras ou sermos conduzidos por um mapa. Eu mesmo trilho, eu mesmo faço a maneira como eu quero andar. E por isso, muitas pessoas, elas preferem entrar nesta porta lá, nesse caminho espaçoso. Por quê? Porque ele tem vantagem. É fácil, é limpo, sem nenhuma obrigação. E assim muitas pessoas vivem porque nós não queremos prestar relatórios, nós não queremos dar satisfação, principalmente a Deus, porque Ele se coloca na nossa vida como Senhor. E quando alguém é Senhor, aquele que é servo, não tem vontade, mas a vontade do servo é fazer a vontade do Senhor. Daí muitas pessoas preferem viver dissolutamente. Esta palavra dissolutamente, ou seja, ela mesmo trilha a maneira como vai viver. Então, é muito simples. E o que foi que Jesus disse? Que são muitos os que andam por esse caminho. São muitos. O ser humano sempre buscando a facilidade, sempre buscando o mais fácil. E ele diz, são muitos que entram, criam suas fórmulas, criam seus mapas, criam suas próprias regras. A pergunta, a princípio, é: em que porta você entrou? Você entrou nesta porta larga? Em que caminho você está trilhando? Você está trilhando o caminho espaçoso? É a primeira pergunta a ser conduzida. Porém, ao entrar por esta porta, tem desvantagens. Quais são as desvantagens? O Senhor diz que ela conduz à perdição. Salomão, o sábio Salomão, escrevendo, ele diz: há caminhos que ao homem parece ser bom. Ou seja, a princípio, este caminho espaçoso, ele é maravilhoso. Então, Salomão disse, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas, a adversidade, mas, no final, são caminhos de morte. São caminhos de morte. Então, muitas pessoas têm pautado a sua vida neste caminho largo, em busca de granjear meramente riquezas materiais, em busca de viverem nos prazeres que este mundo nos fornece. E essas pessoas vivem como se tudo aquilo lhe conduzisse a uma perpetualidade. Mas são coisas efêmeras, são coisas deste mundo, são coisas passageiras, são coisas que se esvaem. E aí, no final, é que a pessoa percebe o quanto aquele caminho era tortuoso. Na realidade, não era um caminho, era uma possibilidade de atalho. Então, qual é a desvantagem? A desvantagem está aí, que no final de toda esta vida, que ele achou prazerosa, deu-se na perdição. Eu queria pedir que aí o Jonathan, né? O Jonathan colocasse aí para nós, vamos colocar para ficar à prova, Provérbios, capítulo 12, versículo 25. É o texto que nós já falamos, mas caso você queira tomar nota, você que está em casa, então aí, né? Provérbio diz: ansiedade no coração deixa o homem abatido. Não, na realidade, o texto aí está errado. Então lança Mateus capítulo 7, versículo 21. Volta para Mateus, agora nós vamos do versículo 21 ao versículo 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, a maldade. O que isso tem a ver? É que eu quero apresentar a você um outro caminho que muitas pessoas estão trilhando, achando que estão corretas. É o chamado caminho da religiosidade. Essas pessoas, elas viveram um caminho onde elas tinham uma religiosidade moldada ao seu bel prazer. E elas achavam nesse pensamento de que estavam corretos, de que aquela religiosidade lhe conduziria, de fato, às mansões celestiais. Mas quão grande foi a surpresa quando elas chegaram na presença do Senhor. Elas chegaram de cabeça até erguida e apresentaram argumentos, dizendo: Senhor, nós em teu nome, nós profetizamos, nós expulsamos demônios, nós fizemos maravilhas. E o Senhor dirá a elas: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a maldade. Mas que coisa, mas eles não eram religiosos? Há muita religião, e há muitas pessoas ludibriadas por religiões. O que é religião? Religião é tudo aquilo que o homem possa criar no intuito, no pensamento de que aquilo o fará se aproximar de Deus. Religiosidade, religião, não nos aproxima de Deus. Se assim fosse, eles teriam sido próximos de Jesus. Jesus diz: eu nunca vos conheci, ou seja, vocês nunca foram íntimos, vocês nunca foram meus discípulos. Pode ser, amigo, que você está alicerçado por ser uma pessoa altamente religiosa. Pode ser um caminho tortuoso. Pode ser um caminho tortuoso. Pode ser um caminho que no final conduz à morte. Mas o Senhor também, Ele fala de uma porta estreita, apertada. Quando Ele usa essa expressão estreita, implica dizer que tem dificuldade em acessar, em passar. E esta porta estreita, ao ultrapassar, o indivíduo se depara com um caminho apertado. Ou seja, um caminho de dificuldades. Servir a Deus pode até ser fácil para aqueles que já têm anos, para aqueles que já alcançaram a maturidade, para aqueles que já não têm mais satisfação em relação à vida que este mundo oferece. Mas para aqueles que estão no início de carreira, é muito dificultoso, porque tudo na vida nós precisamos nos adaptar. Tudo aquilo que nós começamos a fazer, nós sentimos dificuldade em fazer. Então, queridos, a vida cristã, ela não é fácil, porque nós temos adversários, nós temos o próprio mundo, nós temos Satanás, nós temos a nós mesmos como adversário nessa jornada cristã. Então Jesus, Ele deixou bem claro que seria um caminho apertado, um caminho de dificuldade. Essa é a desvantagem. Porém, Jesus diz que, passando por esta porta, trilhando este caminho, nós chegaremos ao final e temos uma vantagem, é que o caminho, diz lá o texto, ele conduz à vida, ele conduz à eternidade, é um prêmio. Ao passo que aquele que está no caminho largo, espaçoso, no final ele se depara com uma surpresa de ter a perdição,
Aquele que está no caminho apertado, ele simplesmente reforça a sua fé, tendo as portas das mansões celestiais se abrindo a ele. Então, o que vale mais? Uma mísera vida de 70, 80 anos neste mundo, ou uma eternidade ao lado de Cristo? É uma troca totalmente fora de compasso. Trocar a eternidade com Cristo por meros 80 anos nesse mundo de sofrimento e de dor. E muitas pessoas têm. Não, eu vou tentar viver no caminho espaçoso, ao passo que outros estão vivendo no caminho apertado. Mas haverá uma surpresa, uma grande surpresa, para aquele que pensa. Por isso que Jesus diz lá em Marcos capítulo 8, aquele que pensa estar ganhando a sua vida, ele está perdendo. Mas aquele que muitos pensam que ele está perdendo a sua vida, ele está ganhando. Então algumas pessoas, elas zombam de nós, crentes. Hoje nós estávamos ali na Ceasa pregando. Claro, nós não ouvimos ninguém dizer isso, mas com certeza alguns ali passam e dizem, abestado, está pregando aí. Mas ele vai ter uma grande surpresa, que aquele abestado que estava pregando ali, vai estar entrando nas mansões celestiais, e ele que se achou tão sábio, estará caindo na degradação eterna. Então, queridos, quanto muitos estão pensando que estão ganhando a vida, na realidade eles estão perdendo a vida. Os prazeres deste mundo, eles não nos conduzirão à eternidade. Isaías, capítulo de número 30, versículo 21, 30, 21, Isaías 30, 21, diz, os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Este é o caminho. E há uma voz que está sempre nos guiando, é a voz do Espírito. Quando nós estamos trilhando esse caminho apertado, vêm as tentações oriundas de Satanás, vêm as provações vindas de Deus, vêm as aflições do mundo de nós mesmos, mas o Espírito está dizendo, Ele está nos orientando, Ele está nos conduzindo. Isso faz a diferença. Isso nos alicerça, isso nos dá a energia para prosseguir. Talvez, amigo, você que está a nos ouvir, você não consegue entender como um crente, ele vence todos esses obstáculos. Como ele consegue permanecer nesse caminho? É proibido divulgar na imprensa suicídio, não se pode. Mas no dia a dia, nós estamos ouvindo, e Timon tem tido um alto número de suicídio, como se ouve constantemente, Timon, Teresina. E às vezes nós ficamos, mas por quê? Por quê? E hoje eu visitei basicamente todas as igrejas batistas de Timon, levando ali um convite, e a irmã conversando comigo e falando sobre essas questões. O que está acontecendo? Falta deste caminho que é apertado, mas tem a consolação do Espírito Santo. São pessoas que muitas vezes elas estão no caminho espaçoso, sem ter esse conforto. Elas têm aquela alegria, aquela paz, entre aspas, momentânea,
mas logo bate o desespero. Uma certa vez uma irmã disse para mim, outra igreja que eu pastoreava: ô pastor, ore pela minha filha. A filha dela tinha mais de 30 anos. Ela diz: muitas vezes à noite eu a pego chorando. Mas era uma pessoa que parecia viver no transbordar da alegria, mas era uma pessoa triste, amargurada. Então, meus queridos, Deus, Ele nos propõe este caminho apertado, porém com o consolo do Espírito, e que no final a vantagem é que as portas dos céus se abrirão a nós. É uma escolha. É uma escolha. Agora, os dois caminhos, eles nos trazem realidades. Apesar de Jesus estar contando aqui uma ilustração, ele traz esta ilustração mostrando uma realidade existente na vida da humanidade. Jeremias capítulo 21, versículo 8, Jeremias capítulo 21, versículo 8, ele nos mostra exatamente isso. Olha o que diz Jeremias 21, 8: e a este povo dirás, assim diz o Senhor: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Ora, quando Deus diz, eis que eu ponho diante de ti, está lá, e aqui a placa em cima, o caminho da vida, aqui está a placa em cima, o caminho da morte. Mas o ser humano opta pelo caminho da morte. Eu não queria falar disso aqui, me veio agora à mente. Nós temos um candidato que ele está falando abertamente quais são os seus planos se ele for eleito. Planos de morte, planos de matar. E o povo está ouvindo. E muita gente vai votar. Ou seja, o homem é um suicida. Ele está dizendo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso. Ele não está mentindo, ele vai fazer. Então assim, o caminho da morte, o caminho da vida. Mas o ser humano é que opta, não é Deus que joga, não é ninguém que joga ele no caminho da morte. Foi você que escolheu. Foi eu que escolhi. Nós ainda temos opção de mudanças. Se eu estou no caminho da morte, é retornar, voltar, passar, sair daquela porta e entrar na porta que conduz realmente o caminho correto. Nós temos opções. Não existe aquela dizer, não, mas não há mais jeito na minha vida. Porque você está vivo. Enquanto o ser humano está vivo, é uma oportunidade de mudança que Deus concede a ele. Tudo se encerra quando a morte bate à porta do indivíduo. Enquanto ela não bater, há uma opção de mudança. Então faça essa transição enquanto é tempo. Não sabemos o dia de amanhã. Salomão, Provérbios 27, 1, ele diz, não te glories no dia de amanhã, porque tu não sabes o que trarás à luz. Saia deste caminho tortuoso. É comum, nós ouvimos assim, ele foi ameaçado de morte. Geralmente aqueles que estão envolvidos no mundo da marginalidade, vivendo naquela periculosidade do dia a dia. Agora mesmo eu vi a história de um que ele até atiraram nele e o projétil pegou de raspão. Mas o cara continua ali, até que chega um determinado momento que ele é ceifado. E a gente fica dizendo, mas que camarada otário, por que ele não saiu? Mas esse otário é boa parte da humanidade.
Nós estamos no dia a dia dizendo, o caminho é este, andai por ele, não se desviai. Mas eles optam por outros caminhos. À semelhança do povo antediluviano, ali esteve Noé, durante 120 anos, construindo aquela embarcação e anunciando que Deus traria juízo a toda a carne com um dilúvio. E o povo zombava de manhã, à tarde e à noite. Mas a palavra diz, Mateus, até que veio o dilúvio e os consumiu. Eles só vieram crer quando de fato aquela chuva incessante, porque diz a palavra lá em Gênesis, que caía chuva de cima e minava a água do solo. Então eles perceberam que era real, mas já era tarde. O anjo do Senhor, diz o texto, já havia cerrado, já havia fechado a porta da arca, e eles não puderam mais entrar. Assim são muitas pessoas. Elas correm um grande perigo, o perigo da morte, o perigo da volta de Jesus, porque a volta de Jesus para muitos é um perigo, para nós é satisfação, mas para alguns são perigos. A morte do crente é uma bênção, mas para alguns é uma maldição. A morte para alguns é uma maldição, mas para aquele que está no caminho estreito é uma bênção. Então, meus queridos, aqui está, é colocado diante de nós o caminho que conduz à vida e o caminho que conduz à morte. Então, cabe nós optarmos pelo caminho da vida. Então, espaçoso é o caminho, cheio de vanglória, mas conduz à morte. E apertado, cheio de dificuldade, mas conduz à vida. São opções que o homem tem que tomar. Então nós poderíamos ler Lucas capítulo 13, versículo 23, para entendermos esta grande necessidade que temos nós. E disse-lhe um: Senhor, são poucos que se salvam? Olha a pergunta. E é engraçado que Jesus dá esta resposta, ele diz: mas o que isso te interessa? O que nos interessa não é se são poucos que se salvam, ou se são muitos. Se são poucos que se perdem, ou se são muitos, não interessa. O interessante é que nós possamos fazer parte dos que se salvam. Isso é o que é o interessante. Esta pergunta é uma pergunta especulativa. Não há um interesse pessoal. E às vezes, nós estamos vivendo neste mundo especulativo. Nós vamos ler a Bíblia para saber o que contém na Bíblia. Nós não vamos ler a Bíblia como alimento para nós. Aí eu vou ali à igreja dos crentes, mas para ver como o crente faz o culto. Eu não vou para me alimentar naquele culto ou daquele culto. Então pare de ser especulativo. Pare de colocar este orgulho como uma barreira entre você e Deus. Pare de querer insistir que você tem condições de trilhar o caminho com a sua própria orientação. Pare de insistir nisso. Eu lembro-me, eu era militar, e ali um companheiro de caserna, ele levava folheto para mim, ele tentava falar para mim, mas eu sempre no orgulho queria transparecer ou demonstrar que eu sabia tanto quanto ele ou até mais, e ficava em debates fúteis, porque eu não sabia de nada sobre Deus. E muitas pessoas
elas tentam colocar um argumento, criar uma frase. Outro dia, a irmã Vânia tomou um Uber, tá? E ela ia com outras pessoas ali, e o motorista então não teve o que fazer, aí reclamando da vida, e disse: só quem tem dinheiro é pastor, os pastores são ladrões, todo pastor é rico. E aí a irmã Vânia não perdeu a oportunidade, disse: olha, você está enganado, porque meu marido é pastor, ele não é rico e nem tem dinheiro. E aí a irmã Vânia, né, desceu a... Ou seja, o camarada à toa, muitas pessoas são à toa, e querem então, baseado naqueles que Jesus diz: apartai-vos de mim, não vos conheço, eles querem taxar a todos que estão no caminho estreito. Ontem nós estávamos em Chapadinha, dando posse ali a um pastor na igreja, e o pastor Teonas, pastor da Igreja Batista do Parque Piauí, ele foi o orador da noite, e ele trouxe uns dados de uma pesquisa, e naquela pesquisa falava sobre os pastores mais ricos do mundo, e ali existia 3 do Brasil, né? Acho que só eles. Eu não preciso nem dizer quem é. Então, rios de dinheiro eles têm. Mas a pergunta é: eles estão no caminho estreito? Não estou dizendo que pelo fato do indivíduo possuir bens materiais, ele não esteja no caminho estreito. São outras questões aqui. Então, meu querido, o que você de fato está querendo? Aí está: então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. A nossa palavra nesta noite é que você tome ciência e passe agora a trabalhar a sua vida, porque se você estiver no caminho lá, você corre um grande perigo, O nosso pensamento é: não, eu sei que eu preciso aceitar a Cristo, mas eu vou aproveitar mais a vida, e aí quando eu estiver velho, então eu faço a minha decisão ao lado de Jesus. Mas eu queria que você fizesse uma pesquisa. Veja hoje, por exemplo, no Brasil, quem morre mais? É velho ou é novo? Quase que a Covid equipara, né? Mas quem morre mais é novo. Os velhos não morrem mais, não. Aí com certeza acho que o governo federal já está preocupado, né? Porque daqui a pouco como é que vai dar aposentadoria para esse bocado de velho, né? Eles não morrem mais. É só os novos. É novo. Você pode observar. Morre 7 pessoas novas e 3 velhos. Então não se glorie na sua juventude, dizendo: não, quando eu ficar velho. Quem foi que disse? Tu vai morrer novo. Então hoje é privilégio chegar à velhice. Privilégio. Então, meu querido, no caminho espaçoso, temos vantagens. Temos vantagens, sim. Mas essas vantagens, elas são nesta vida temporária, nesta vida efêmera, passageira. As vantagens só são neste mundo. E a grande desvantagem é que não teremos a eternidade, mas a condenação eterna. Já no caminho apertado, nós temos muitas desvantagens neste mundo. É difícil o crente ficar rico. Geralmente, não estou, né, pegando, mas geralmente, ficar rico honestamente é muito difícil no Brasil, é muito difícil.
É muito difícil. Não é impossível, mas é difícil. E o crente, ele vai por este caminho da honestidade, então é difícil. É um caminho apertado. Mas, no entanto, no final, é aberto para ele a eternidade de gozo, de satisfação. Então, eu faço a pergunta, novamente: você vai trocar esses míseros 80 anos? Vai usá-los e perder a eternidade? Ou você vai abraçar a eternidade? Meu conselho final a você, João capítulo 10, versículo 9. Jesus diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. Então Jesus é esse caminho estreito. E ele diz também, em João 14,6, foi o versículo que nós pregamos hoje na Ceasa. Ele diz: eu sou o caminho. E ninguém vem ao Pai, senão por esse caminho, senão por mim, disse Jesus. Então Jesus é a porta, Jesus é o caminho. Jesus não diz: eu sou uma porta. Ele não diz: eu sou um caminho. Ele diz: eu sou artigo, definido. Então por que essa teimosia? Nós que somos crentes, nós começamos a evangelizar alguém, e aí fala, aquela coisa que a gente já fica impaciente. Mas esse camarada parece que é doido, ele não está entendendo o que eu estou falando. O que é que acontece? Então nós ficamos sem saber o que está de difícil, o que falta entender. É mais ou menos você está ensinando para o menino: meu filho, aqui é uma letra A, diga A, e o menino B. Meu filho, aqui é uma letra A, diga A, e ele diz é B. Meu filho é um A, e ele diz é B. Eu me lembro quando eu estava ensinando o Giovanni a ler, né? É desse jeito, está falando para a pessoa. Que difícil tem entender essa mensagem, a mensagem tão simples, mas parece que não entende. Aí entra 2 Coríntios, Jonas, 2 Coríntios 4:4. Peça a Deus nesta hora para limpar o seu entendimento. Nos quais o Deus com D minúsculo, o Deus deste século, no caso Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Parece que o texto diz que o entendimento, por mais que seja simples, eles não entendem porque estão cegos, o entendimento está cego. A luz do Evangelho da glória de Cristo não pode resplandecer. Então ore, faça como aquele centurião: Senhor, aumenta a minha fé. Por isso, nesta hora, eu vou pedir que a igreja do Senhor ore pelos nossos convidados, ore por aqueles que estão aqui, que nesta hora o seu entendimento seja limpo, que a ação do Espírito Santo agora seja ouvida no coração, e que eles possam se manifestarem favoravelmente a Cristo Jesus. Aí eu quero perguntar a você, meu querido convidado, minha querida convidada: receba Jesus neste momento. Ele diz: eis que eu estou à porta, Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Jesus está batendo a porta do teu coração. Ele diz: se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro na sua vida e vou fazer um banquete com você e você comigo.
É muito simples. Então, onde está a primeira pessoa que quer entrar por esta porta que é Cristo, que quer trilhar esse caminho? Se você quer tomar esta decisão agora, você vai assim, levantar uma de suas mãos, para que eu possa ver. E nesse gesto você vai estar dizendo: pastor, eu estou entregando a minha vida a Jesus, estou entrando neste caminho. Onde está a primeira pessoa que quer fazer isso nesta noite? Talvez você esteja distanciado do Evangelho, graças a Deus. E a segunda pessoa? Onde está a segunda pessoa que quer fazer isso? Você vai levantar a mão até que eu veja. Segunda pessoa que quer tomar essa decisão ao lado de Cristo. Se você estiver distanciado do Evangelho, volte agora. Se você nunca aceitou Cristo na tua vida como Senhor e Salvador, aceite neste momento. Hebreus 3,7 diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Onde está a segunda pessoa que quer tomar essa decisão? Não tenha vergonha, não tenha medo. Estou convidando você para entrar pela porta que é Cristo, para trilhar o caminho que é Cristo. Segunda pessoa, não quero lhe constranger. Nosso intuito é lhe esclarecer. Daí eu pergunto pela última vez: há mais alguém nesta noite? Você vai assim, levantar uma de suas mãos. Com esse simples gesto você vai estar dizendo: pastor, eu estou recebendo Cristo na minha vida. Se não há, eu quero encerrar o convite. Que Deus te abençoe e você possa tomar esta decisão logo, logo. Eu quero convidar você que levantou a mão, eu quero orar por você, eu quero apresentar você à igreja. Seu nome? Stefânia? Tiele, né? Stefan Tiele. Tiele, né? Essa adolescente, você faz parte de alguma célula aqui na igreja? Pronto. Então a Beta G3, venha receber aqui sua... Tudo bem. Você entendeu o convite? Você está aceitando Jesus como Salvador da tua vida? Você alguma vez já frequentou a igreja? Já foi um crente? Certo, tá bom, tá certo. Então, irmãos, fiquem em pé, estenda aqui sua mão, que essa adolescente possa crescer mais e mais no caminho do Senhor, que ela possa alcançar os seus pais, toda a sua família, seus amigos de aula e tudo mais. Querido Deus, muito obrigado por esta vida, esta adolescente que se manifesta publicamente aqui diante da tua igreja, confessando que quer te servir com integridade de coração. E nós neste momento estendemos as nossas mãos no gesto, ó Deus, e em teu nome abençoá-la. E nesse momento nós pedimos que o Senhor derrame sobre ela toda sorte de bênção. Teu Espírito a encha com os dons espirituais.
de modo, ó Deus, que ela possa ser operacional dentro da tua igreja, fora da tua igreja, levando a tua palavra. Que ela seja um exemplo para os seus familiares, seus parentes, seus amigos. Que ela possa ganhar muitas pessoas para o teu reino. E que ela, ó Deus, tenha os desejos do seu coração concretizados no Senhor. Portanto, nós estendemos as nossas mãos abençoando-a em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Muito bem, filho. Deus te abençoe. Queridos, nós vamos ainda apresentar o Elias. Já dormiu? Foi para casa? Ah, certo. Então o Elias foi para casa. Mas no próximo domingo, próximo